mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Jó 13, do 23 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas, e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Irmãos, o sofrimento, ele faz parte da vida, ele está presente no mundo. Não tem como, enquanto estamos neste mundo, desvencilhar a nossa vida, nos desvencilhar do sofrimento. Você liga a TV e os jornais informam mortes. Abre a rede social e lá estão as informações de tragédias e tantas situações de sofrimento. Ligamos a TV essa semana, o hospital no Rio de Janeiro pegando fogo, entre 11 e 12 mortes. Os grupos de WhatsApp de pastores essa semana trouxeram a notícia, mais um pastor, se não me engano, nos Estados Unidos, tirou a própria vida, deixou a esposa e 2 filhos. O sofrimento ele vem de várias maneiras e até mesmo quem está no púlpito conduzindo uma igreja está sujeito a ele. Nós sabemos disso e nós precisamos ter algo que nos fortaleça, que nos sustente e faça a gente encarar e compreender o sofrimento na nossa vida. Quando o chão parece sair debaixo dos nossos pés e a gente não sabe o que fazer, por uma enfermidade, pela destruição de uma família, por uma separação. Eu já ouvi determinadas pessoas falarem que quando separam, como se tivesse ficado viúvo ou viúva, porque é uma tristeza muito grande. Enfim, são vários os níveis e tipos de sofrimentos que nós podemos enfrentar na nossa vida, e a gente precisa aprender a lidar com isso. No capítulo de número 13, Jó queria se defender diante de Deus. Se você olhar o verso 3, ele diz, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó entendia que a sua aflição, o seu sofrimento não tinha sentido, que ele não merecia passar porque ele estava passando, porque ele era um homem de Deus, porque ele era alguém reto, porque ele era alguém íntegro, e o próprio livro de Jó começa assim. Na verdade, esse é um questionamento nosso. Senhor, o que eu fiz de errado para que passasse por tal sofrimento? Para que enfrentasse tamanha aflição na minha alma? Às vezes a gente questiona isso, e Jó não é diferente da gente, Jó é gente. Ele é ser humano, então ele quer defender, ele quer justificar o seu sofrimento e dizer, Deus, eu não mereço. Ele queria se defender principalmente porque, cercado pelos seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, eles diziam que Jó havia se desviado do caminho, que Jó devia estar sendo disciplinado por Deus. E se você ler o capítulo 5, o versículo de número 17, ele diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Os amigos de Jó diziam para ele, Jó, não despreze a disciplina que você está passando. Então, simplesmente para os amigos de Jó, o que Jó estava passando era uma disciplina, porque Jó devia ter andado no caminho errado, Jó devia, na verdade, se arrepender e clamar a misericórdia de Deus para que Deus o socorresse no meio da aflição. E mesmo diante dessa situação, Jó quer se defender. Não é pretensão minha nessa reflexão defender Deus. Eu não quero defender Deus, porque essa foi a ideia dos amigos de Jó. Se você ler o capítulo de número 13, o verso 7 e 8, Jó está dizendo aos amigos dele, porventura falareis perversidade em favor de Deus e a seu favor falareis mentiras?
Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Aí o verso 10 ele diz, acerbadamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. O que já está dizendo é que se vocês forem parciais até para o lado de Deus, e vocês não forem justos, vocês estarão cometendo pecado. E se vocês forem parciais, torcendo a verdade, simplesmente para dizer que Deus tem razão em fazer o que vocês estão dizendo, em fazer o que Ele está fazendo, me punindo, mirando em mim com a sua flecha e me colocando como alvo, vocês acham que vocês vão escapar torcendo esse julgamento? Então, esses versículos mostram que os amigos de Jó queriam, na verdade, defender Deus e condenar Jó, porque Deus tinha um motivo para fazer o que estava fazendo com Jó, todo o sofrimento. Até aqui a gente entende dessa maneira. O fato é que nós não compreendemos, irmãos, todas as situações e circunstâncias em que o sofrimento nos sobrevém. Eu não sei se eu já fiz aqui na igreja um estudo sobre sofrimento, são várias aqui, nessa reflexão breve, nessa manhã, não tem como a gente esgotar todas as nuances em que o sofrimento nos acontece. Os ímpios passam por sofrimento, os justos passam por sofrimento, existem sofrimentos que vêm direto das mãos de Deus, existem sofrimentos que têm causas, existem sofrimentos que não têm causas, mas que têm propósitos. Quando os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Esse ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Aí Jesus diz, nem ele nem os pais pecaram, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Então nem sempre existe uma causa, mas muitas vezes existe um propósito. O fato é que várias situações acontecem, são vários os níveis e tipos de sofrimentos que nós encontramos, a gente não tem como alcançar todos com a nossa mente. No capítulo de número 33, Eliú, que era o mais jovem dos amigos de Jó, ele diz a Jó que Deus, através do sofrimento, aparta o homem do seu desígnio, especificamente do seu mau desígnio, do seu propósito e da soberba, para que a sua alma seja reconduzida a Deus. Está dizendo, se você ler depois todo o capítulo de número 33, é uma resposta interessante para nós, porque ele vai dizer que Deus fala de duas maneiras. Eliú diz que Deus fala de duas maneiras a nós. Uma através de sonhos e visões. Na verdade, esse era um método antigo nos nossos dias e nos últimos dias, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo de número 1. Ele nos fala pelo Filho, através da sua palavra, mas no passado ele se comunicava assim, através de sonhos e visões, ou através do sofrimento. E através do sofrimento tenta reconduzir a alma do ser humano a Deus. Isso se a gente ler o Salmo de número 119, um dos textos bem conhecidos, o Salmo 119, o versículo 67, 68 e o versículo 71, diz assim, Salmo 119, verso 67 e 68, olha o que ele diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguarda a tua palavra. Então, antes dele passar pela luta, ele andava no erro, mas agora, depois de passar pela aflição, ele está guardando a palavra de Deus. É o que o Eliú fala no capítulo de número 33 do livro de Jó, que através do sofrimento Deus reconduz os filhos dele a ele. Verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então ele está reconhecendo, logo depois que ele fala de que o homem passa pelo sofrimento, ele diz que Deus é bom e faz o bem. A gente precisa entender que até mesmo no sofrimento, Deus é bom para conosco. Na verdade, deixa eu melhorar a frase, a gente precisa confiar, a gente não precisa entender não, porque entender a gente não vai entender. A gente precisa confiar que até mesmo no sofrimento, Deus é bom para conosco e está fazendo bem para nós. A gente talvez nunca vai entender isso, mas a gente precisa confiar que assim o é. E o versículo 71 ele diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então fica latente para nós que o sofrimento ele nos aproxima de Deus e ele faz bem à nossa alma para que nos reconduza a Deus. E a própria palavra de Deus nos diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando a gente chora, quando a gente sofre, o nosso coração é trabalhado, pelo Senhor. Agora eu quero
nesse capítulo, nesse trecho que eu li do livro de Jó, o versículo 26, eu quero me dedicar a ele e pensar algumas coisas a respeito desse versículo de número 26. O sofrimento, ele está dentro dos decretos de Deus. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis para nós. Entender que quando Deus planejou todas as coisas, Ele planejou isso também. É difícil? A gente não alcança isso. Agora, o fato de Deus estar dizendo nessa manhã que o sofrimento está dentro dos decretos de Deus, daquilo que Deus ordenou desde o princípio, eu não estou dizendo que Deus é culpado do seu sofrimento, é diferente. Tá? Então, quando eu digo que o sofrimento está dentro dos decretos de Deus, dentro do plano de Deus para a humanidade, eu não estou dizendo que Deus é culpado. Quando a gente estuda a nossa doutrina, na Confissão de Fé de Westminster, ele fala das causas primárias e causas secundárias. Eu já vou mencionar isso daqui a pouco. O fato é que a gente precisa entender, quando Jó diz, pois decretas contra mim coisas amargas. Jó, no início do livro, quando ele recebe a notícia que ele havia perdido tudo, ele se joga no chão, ele rasga as suas vestes, ele chora, ele clama ao Senhor, e o texto diz que ele, até aquele momento ele não havia pecado contra Deus. Depois ele peca contra Deus, porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele fala um monte de besteira que depois ele mesmo se arrepende. É natural que no nosso sofrimento, quando ele aperta, a gente fale coisas e pense coisas que a gente não deveria falar e nem pensar, porque a gente perde o tino, a gente perde o sentido em alguns momentos. E aí ele está dizendo que Deus havia planejado e decretado contra ele algo ruim, um sofrimento terrível. Se você lê no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 33, diz que Deus não entristece de bom grado os filhos dos homens. Então preciso confiar em textos como esse, que embora Deus tenha planejado para mim, para que eu passasse pelo vale da sombra da morte, como diz Davi no Salmo 23, eu preciso confiar que Ele não faz isso com um sorriso nos lábios. Deus, Ele não tem prazer nem, e o profeta Ezequiel diz isso, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, do perverso. Antes Ele deseja que o perverso se arrependa dos seus pecados, se converta e seja salvo. A gente vê aí esse amor de Deus, que permanece firme para sempre. E a gente pensa nesse plano de Deus, em estabelecer alguns sofrimentos para nós. Não foi diferente para Jesus, o filho dele. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele predisse o sofrimento e a morte de Jesus. Então o sofrimento é algo que está no plano de Deus. Quando Deus chama Abraão, fala, Abraão, olha, essa terra vai ser sua, mas esse povo vai ser levado para um lugar distante e vai ficar 400 anos debaixo de um jugo, sendo oprimido. Depois desses 400 anos eu vou trazer o seu povo para cá. O sofrimento, ele está dentro do plano de Deus, do decreto de Deus, mas ele tem um tempo específico. O próprio Senhor Jesus, quando, através do apóstolo João, escreve à igreja em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, a gente só lembra do finalzinho do versículo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A gente lembra do final, esse é o final do versículo 10. Mas no início do versículo 10 ele diz, não tenhas medo das coisas que tens de sofrer. O diabo está para colocar em prisão alguns de vós, e vocês terão tribulações de 10 dias. Mas sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Então, até no livro de Apocalipse, ele diz, olha, existe um tempo para a aflição. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele diz, tem tempo de chorar, tempo de rir. Então, o sofrimento ele está dentro dos planos de Deus. Agora, se está dentro dos planos de Deus, é preciso lembrar que até mesmo na minha aflição, Deus está no comando. Deus está no comando. Você pode guardar isso no seu coração? O sofrimento está dentro dos decretos de Deus. Significa que está no comando de Deus. Tudo pode ter fugido ao controle das suas mãos, mas está bem seguro nas mãos dele. Ele tem esse plano. A gente não sabe o fim desse plano.
Mas a gente sabe que desde o início, no meio e no fim, Ele vai estar conosco. E a gente precisa confiar nisso. Segunda reflexão que a gente faz nesse aspecto sobre o sofrimento, além de ele estar dentro dos decretos de Deus, embora ele mesmo não seja culpado, significa que o sofrimento opera através de causas secundárias. E o que são as causas secundárias? São instrumentos e meios através dos quais Deus opera os seus planos na nossa vida. Aí a pergunta é, foi Deus quem trouxe o sofrimento para Jó ou foi Satanás? Porque o início do livro de Jó começa dizendo que houve uma reunião diante de Deus e Jó se apresenta diante de Deus. Satanás já passeava e rodeava pela terra e Deus pergunta para ele, você viu meu servo Jó, como ele é fiel a mim? Aí Satanás fala, também, tudo que você deu a ele, tira as coisas dele se o Senhor não vai ver que ele nega o Senhor. Aí Satanás tira tudo e ele não nega. Aí Deus pergunta, viu? Ele é meu servo fiel. Aí Satanás fala para Deus, toca na vida dele, porque vida pela vida ele vai negar o seu nome. Ele vai negar o Senhor. E aí Deus diz, olha, vai, faz, só poupa-lhe a vida. E a Bíblia diz, nesse livro diz que o único lugar são na vida, no corpo de Jó, era a gengiva, a carne dos dentes dele. O único lugar onde não tinha úlcera, ferida, que elas secavam, fazia a crosta, depois abria de novo. E ele via nisso, o texto não nos diz quanto tempo ele passou por esse sofrimento, mas diz que foi um tempo a ponto dele desejar morrer. Ele diz, melhor eu morrer e acabar com todo esse sofrimento. Talvez isso devesse nos fazer-nos ser mais misericordiosos com aqueles que enfrentando processos depressivos e psicológicos, tiram a própria vida. E não nos arrogarmos de uma sabedoria bíblica, que eu penso que não seja bíblica, e de uma santidade, dizendo, quem tira a própria vida não tem salvação. E você carrega pecados semelhantes, quando você não tira a sua própria vida, mas você negligencia e rejeita o próximo. O apóstolo João diz na primeira carta dele que quem rejeita o próximo, quem odeia o irmão é assassino. Então a gente devia ter mais cautela e sermos mais misericordiosos ao julgarmos pessoas que cometem esse tipo de atitude, têm esse tipo de comportamento. Mas enfim, o sofrimento vem através de ações, de instrumentos que Deus escolhe. Então a gente vê em Jó capítulo 2, no verso 6, que Deus não é um agente do mal ou do sofrimento, pelo menos na maioria deles. Diz lá em Jó 2,6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. E essas situações secundárias, que são os instrumentos, podem ser circunstâncias, podem ser demônios, anjos, pessoas boas, pessoas ruins, situações de enfermidades. Deus pode usar todas essas situações que são secundárias, onde Ele não é o agente primeiro, onde Ele não é a causa primária, mas situações secundárias, intermediárias, que Ele quis usar para que nós sejamos aproximados dEle. Então Deus não é culpado do nosso sofrimento. Ele usa o sofrimento para tratar com a nossa vida. Então, que nós sejamos mais humildes de espírito, como Jesus diz, entendendo que ser humilde de espírito é reconhecer a nossa dependência de Deus, que nós não somos bons e não podemos justificar a nós mesmos como que não merecendo passar por qualquer tipo de sofrimento, quando na verdade Deus usa qualquer situação para nos aproximar dEle. Agora, o sofrimento, em terceiro lugar, eu quero pensar que o sofrimento não deve ser algo estranho para os pecadores. O sofrimento deveria ser estranho para alguém santo e puro. Porque até no nosso entendimento a gente vê assim, Senhor, eu não mereço passar pelo sofrimento, porque aos nossos próprios olhos nós somos justos.
Aos nossos próprios olhos nós pensamos que somos bons, porque afinal de contas nós não matamos, não roubamos, não desejamos nada de mal para ninguém, e como se isso nos tornasse justos diante de Deus. Mas a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Não existe nenhum ser humano que seja puro aos olhos de Deus, e o próprio livro de Jó mostra que nem mesmo os anjos são puros aos olhos de Deus. Tamanha santidade e pureza de Deus. Então, na parte B do verso 26, ele está dizendo: porque o Senhor, depois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Jó reconhece que Deus, como se estivesse revolvendo a vida dele, revirando a vida dele, e voltasse lá na juventude dele, e catasse aqueles pecados que ele cometeu, e jogasse na cara dele agora, naquele tempo que ele estava passando, com todas as enfermidades e sofrimentos que ele estava enfrentando. Então Jó até admite que é possível que nós enfrentemos sofrimentos por causa dos nossos pecados. Então olho para esse texto e vejo que não deve ser estranho para nós o sofrimento. Irmãos, se uma pregação fala que nessa vida você não merece passar por sofrimento, é mentirosa. Porque não se trata de merecimento. Porque se tratasse de merecimento, nós nem estaríamos aqui. Agora, não se trata de merecimento. Até no meio da luta, Deus trata conosco. Jó diz que estava sendo punido por causa dos seus pecados da juventude. E a gente vê que desde que o sofrimento, desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento está presente. O homem desobedeceu. O que começa a acontecer? Primeira coisa, afastamento de Deus. O sofrimento no que diz respeito ao distanciamento de Deus, a separação de Deus. O homem e a mulher se esconderam quando ouviram a voz de Deus. É aquele medo de Deus, não é temor, reverência, é medo. Depois a mulher sofreria com as consequências, as dores de parto. Depois o homem iria ter que suar para tirar o seu sustento e ter o seu sustento. O suor, tá? Não é o trabalho ele já tinha, cuidando e administrando o jardim. Mas o suor, o cansaço, a fadiga para ter o sustento. E você sente isso todo mês, você sente sempre que trabalha muito para ter um pouquinho. Essa é a sensação. Mas ele diz também, a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, a terra vai ser atingida, amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência humana. Isso diz lá também em Romanos capítulo de número 8, depois do verso 18, verso 19, 20. Ele diz que a própria criação está gemendo, esperando o dia que o povo de Deus será redimido. Porque a criação foi sujeita à nossa própria maldade. Então o sofrimento ele vem ao mundo quando o pecado entrou no mundo. E é interessante que Jesus, como ser santo que era, ele não merecia sofrer. Na verdade, eu penso que para ele já deveria ser um grande sofrimento o simples fato de pisar nessa terra amaldiçoada. O simples fato de andar no meio de pessoas pecadoras e falhas, já devia ser um grande sofrimento para ele, porque ele era todo santo. Já devia incomodá-lo. Já devia causar nele uma grande angústia. Certa vez ele disse aos discípulos, geração, até quando vos sofrerei? Até quando estarei com vocês, passando por toda essa incredulidade que vocês têm? Então Jesus ele era santo, ele não merecia sofrer, mas ele veio. E ele veio para que nós tivéssemos como enfrentar o sofrimento. Eu quero encerrar dizendo que Jesus, através do sofrimento, se tornou o autor da nossa salvação. Então o sofrimento não é algo tão ruim assim. Porque foi através do sofrimento. Só quero voltar aqui nessa fala que eu dei, que eu ministrei. O sofrimento não é algo tão ruim assim. É fácil falar, difícil viver. Tá? Não estou falando só porque eu estou pregando e falando. Eu sei que quando chegar a minha vez também não vai ser fácil. Mas eu tenho que dizer que à luz da palavra,
O sofrimento tem o seu aspecto positivo. Porque foi no sofrimento que Jesus que ele se tornou o autor da nossa salvação. Isso está lá em Hebreus 2, verso 10. No sofrimento, embora nós podemos falar coisas que nós não entendemos. Jó, capítulo de número 42, verso 3, ele diz: Deus, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Então Jó reconhece que ele falou besteira. E que Deus estava certo naquilo que iria falar. E aí a gente lê em Jó 38, 2, diz assim: Deus falando para Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Já está dizendo: Jó, quem é você que está obscurecendo aí meu desígnio, meu projeto, meu decreto, sem entender nada do que eu faço? No capítulo 40, verso 8, ele diz: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificar? Então Deus estava colocando Jó no lugar dele. Quem é você, Jó, para falar qualquer coisa comigo? Você não sabe nada, você não entende nada. Você vai me condenar e dizer que eu não tenho razão para fazer o que eu estou fazendo, para se justificar? Esse é o questionamento que Deus coloca para Jó, e Jó no final diz: Senhor, eu coloco a minha mão na boca, por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza, porque o Senhor é justo naquilo que o Senhor fala. Porque eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então o sofrimento de Jó aproximou ele de Deus. Jó sempre teve que conviver com a morte dos seus 10 filhos. Algumas pessoas dizem assim: ah não, Deus restaurou e multiplicou e dobrou o último estado de Jó, foi melhor do que o primeiro, mas ele teve que carregar nas costas o sofrimento de sempre lembrar daqueles 10 filhos dele que morreram, porque Deus não ressuscitou os 10 filhos dele. Eu penso que Jó daria toda a riqueza que Deus restaurou a ele pelos 10 filhos dele. Mas Deus não ressuscitou os 10 filhos dele. Ele teve que conviver com esse sofrimento. Só quem perdeu sabe o que é perder um filho. Jó disse: eu te conhecer só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele viu algo. Ele viu que o fim foi bom. O sofrimento de Jesus nos religou a Deus. O sofrimento foi bom. Teve um propósito bom. Teve um fim bom. O nosso sofrimento nos faz mais parecidos com Jesus. Então, o seu sofrimento dói, como é natural de todo sofrimento. Mas não abandone Deus por causa do seu sofrimento. Não atribua a Deus a culpa do seu sofrimento. Mas entenda que nesse sofrimento pode ser um tempo de bênção para você. Pergunte a você mesmo: você estaria mais perto de Deus se não fosse o sofrimento que você está passando? Foi o sofrimento de Jesus que nos aproximou mais de Deus, que nos ligou a Deus. Então que nós tenhamos esse olhar e não apenas imaginemos, fiquemos criando ideias na nossa mente: Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus não responde a minha oração, Deus não me cura, Deus não restaura a minha família, Deus não me dá o trabalho, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Não faz. Entrega nas mãos de Deus. E no que diz respeito a você, confie nele, porque Ele está cuidando de você. Amém?